Oi, gente. Hoje eu vou conversar com você sobre algumas perguntas e alguns comentários que eu já recebi. Eu vou responder algumas perguntas e comentar também sobre alguns pontos que vocês me mandaram, tanto lá no Instagram quanto no TikTok. Então, a primeira delas é falando que ela trabalha sozinha, que ela não pretende ter ajudante, né? E ela me pergunta: dá para crescer e lucrar sozinha? Tenho reforço escolar desde 2018 e vivo numa montanha russa. Um ano por cima, um ano por baixo e por aí vai. Trabalho em casa, mas tenho espaço exclusivo para isso. Então vamos lá. Dá para crescer e lucrar sozinha? Dá. Você não precisa ter ajudante. Hoje eu tenho duas ajudantes, porque hoje o meu espaço ele é um espaço muito grande. Eu tenho mais de uma sala. Então eu tenho uma sala onde eu fico, eu tenho uma sala de estudo individual para as crianças que são um pouco maiores, os meus alunos adolescentes que já têm um pouco mais de autonomia nos estudos. Então eu coloco como se fossem ali baias de telemarketing mesmo, então cada um tem o seu cantinho para conseguir se concentrar, estudar para as provas, fazer as suas atividades. E ainda tem uma outra sala separada, que é uma sala com foco maior nos alunos que estão no processo de alfabetização. Então eu quis deixar essa sala mais lúdica, ela tem alguns jogos, ela tem aquele alfabeto na parede. Então eu tenho três ambientes e por isso eu tenho outras duas profissionais que me auxiliam para a gente conseguir atender de forma boa, né, assim, de forma efetiva, todos os alunos. Então, mesmo aqueles que estão estudando de forma individual, a gente não deixa eles sozinhos, né? A gente está sempre ali para responder alguma dúvida, dar um suporte, corrigir as atividades, ensinar e ajudar a refazer quando necessário. A sala de alfabetização é a mesma coisa, ali é uma sala que está sempre em constante movimento, né? A gente sempre ensinando, falando. Então, como eu quis criar esse ambiente no meu espaço, eu precisei dessas duas profissionais. Mas eu também só precisei de duas profissionais porque antes disso eu cresci e lucrei sozinha. Eu poderia ter continuado ali somente até aquele tempo em que só tinha eu trabalhando e que eu já estava lucrando de forma que eu já me mantinha? Poderia. Quando eu comecei a dar aula de reforço, eu já contei para vocês que eu ainda trabalhava em uma escola. De início, a escola pagava ali o aluguel da minha sala, até que ela começou a crescer e eu saí da escola. Quando eu tomei a decisão de sair da escola e me tornar somente professora de reforço, eu ainda trabalhava sozinha. E eu já estava lucrando de forma que eu não precisava mais do salário da escola. O que você tem que fazer é ter processos muito bem definidos, horários organizados, você ter um valor, né, uma precificação muito bem feita, e você também demonstrar ali não só o valor da sua aula, mas a sua proposta de valor, para você conseguir crescer e ser divulgada e também ali ser indicada pelas famílias que você já tem. Quando eu estava trabalhando sozinha, eu atendia até 3 alunos por horário na minha sala. Trabalhava, se eu não me engano, 4 horários pela manhã e 5 horários pela tarde. Nesse tempo, eu estava trabalhando sozinha e já me mantinha somente do reforço. Então, é possível, dependendo do quanto você almeja. Se você deseja depois, mais para frente, ter uma sala maior, atender uma quantidade maior de alunos, aí tudo bem, você vai ter que contratar alguém. Mas se até o momento você deseja continuar na sua sala, focando mais ali enquanto você recebe, né, naqueles alunos que você já tem, é perfeitamente possível, mesmo assim, você ter um lucro que seja capaz de manter você somente com seu reforço escolar. Depois eu recebi essa mensagem falando que ela adquiriu os meus materiais, professora no controle e o combo. Professora no controle é a minha planilha de controle financeiro e o combo eu acredito que seja o formulário de matrícula e o meu contrato. Ela está falando que adquiriu e que adorou, que também está assistindo os meus vídeos. E aí depois ela me pergunta aqui embaixo se eu me arrependi de investir parte do meu salário para pagar o aluguel da minha sala e perguntou se eu acho arriscado. Eu acho arriscado, mas eu não me arrependi. Parece meio contraditório, mas é essa a verdade mesmo. Quando eu decidi abrir a minha sala, eu decidi que eu queria ter isso como um diferencial. A minha cidade é cheia de professoras de reforço muito boas, mas todas, até onde eu sei, atendiam em casa. Então eu queria ter esse diferencial de ser uma professora de reforço aqui na área central da minha cidade, que tinha um espaço comercial voltado para isso. Para que depois, né, um pouco mais para frente, eu começasse a evitar aquelas situações das pessoas acharem que o reforço é um bico, que eu estou atendendo na minha casa, que pode deixar o tempo que for, que é uma coisa informal, que é como se fosse um contraturno ou uma babá, sabe? Então, pensando que isso poderia acontecer, eu já quis alugar o espaço comercial. Quando eu aluguei a minha sala, eu tinha um total de 0 alunos. Então, foi arriscado. Mas eu tinha ali o salário da escola que me dava esse suporte. Então, eu ainda era professora da escola, tirava parte desse dinheiro e pagava a minha sala. Foi um risco? Foi um risco que eu quis correr. Então, foi correndo esse risco, como ela diz, se eu acho arriscado, que eu consegui crescer.
né, que eu consegui me destacar. Então, essa visão que eu tive, que isso realmente poderia me colocar um pouco à frente, que isso poderia ser um diferencial, que poderia me destacar, ela se concretizou com o tempo. Durante um mês e meio, a minha sala não tinha aluno nenhum. Então, eu tinha que tirar o dinheiro, colocar na sala e não tinha retorno nenhum dela. Depois de um tempo, a minha sala começou a se pagar e começou a dar lucro. E aí o dinheiro da escola ficou como salário da escola mesmo. E só depois eu comecei a fazer a divisão do valor de pessoa física e pessoa jurídica. Eu acho arriscado, mas se você, assim como eu, perceber que isso vai ser uma coisa que vai te deixar à frente das outras professoras, que vai te trazer um diferencial, é um risco que eu acho que você deve correr. Se você tem o dinheiro para arcar com esse custo, né, porque inicialmente vai ser um custo, vai ser um investimento que você vai fazer, eu recomendo que você faça assim. Faça a pesquisa como eu fiz, dá uma olhada no seu mercado, na sua cidade, veja se isso vai te colocar à frente e faça esse investimento. É um investimento como qualquer outro que a gente faz para começar uma carreira, né? Eu queria me destacar, então eu fiz esse aluguel, comecei a correr atrás de pós-graduações, especializações que também pudessem me trazer tanto mais conhecimento, mas também mais destaque, e por assim foi. Eu tive que fazer alguns investimentos para que depois as pessoas percebessem que era necessário investir um pouco mais para colocar os filhos comigo, e funcionou. Aí agora eu recebi esse comentário de uma professora também, se eu não me engano, esse foi no TikTok, falando que tem pais muito sem noção. Os horários eram de 1h30 e sempre tinha aqueles que queriam quebrar, mas ela nunca aceitou. E deixou claro que tem que buscar no horário, mas não adianta. Depois ela me perguntou se ela poderia cobrar taxa de atraso, e se seria uma boa. Isso acontece mesmo, tá? A gente tem que entender que nós estamos lidando com pessoas. Claro que em algumas profissões as pessoas têm um respeito, não é que é um respeito menor, mas elas tendem a achar que é algo mais informal. E para algumas outras profissões, não. Não é só com a gente que isso acontece, não é só com a professora particular, não é só com a professora de reforço. As pessoas são humanas, elas são falhas mesmo, mas a gente tem que aprender também a se posicionar. E quando eu falo de posicionar, algumas pessoas já entenderam que eu estou falando assim, de sempre ser rude, de não aceitar nada, e não é isso, tá? Tem alguns posicionamentos que eu também não gosto. Eu vejo alguns posicionamentos de pessoas, por exemplo, respondendo caixinha de pergunta de forma rude, de forma grosseira, ou respondendo mensagens de forma grosseira, ou o tempo inteiro usando as redes sociais do seu negócio para falar mal de cliente, dar algumas indiretas. Eu não sou a favor desse posicionamento. Eu sou a favor de um posicionamento direto e educado e diretamente para a pessoa que está te prejudicando de alguma forma. Então, por exemplo, esse pai que está sempre atrasando, você já chegou a falar para ele pessoalmente: olha, quando você atrasa, que para mim me prejudica com os meus outros alunos, porque as minhas aulas são em sequência, então eu preciso que você se organize melhor. Já falei aqui outras vezes também que se você puder oferecer um outro horário para a pessoa, é importante que você ofereça um outro horário, ou que você se posicione de forma a mostrar para essa família que esse tempo a mais que essa criança está ali não é um tempo a mais de aula, né, que é um tempo ocioso que essa criança está perdendo e está sentada ali aguardando. Isso é um posicionamento, é você conversar de forma clara e educada e empática também, né? Porque quando você mostra que, olha, talvez esse horário está difícil para sua rotina, então vamos tentar um outro horário, você também está demonstrando um pouco de empatia e essa pessoa vai acabar entendendo. Mas sobre a taxa de atraso ou a taxa de a criança aguardar ali no espaço, né? Você não pode cobrar essa taxa se ela não foi previamente avisada e se ela não está prevista em contrato. O contrato, ele vai te assegurar em várias partes, como acontece comigo. Uso de imagem, taxa de atraso, porcentagem em cima do atraso do pagamento. Se isso não está previsto em contrato e muito bem avisado com antecedência, você não pode cobrar, né? Não é como se o pai atrasasse ele 2 vezes naquela semana e aí na sexta-feira você mandar um Pix e falar, olha, o atraso custou tal valor. Caso você coloque isso em contrato, você pode colocar que essa taxa por atraso vai ser cobrada pelo tempo de atraso, né? Ou por dia. Isso aí vai depender do que for melhor para você. É claro que o seu contrato tem que deixar isso muito claro e você também tem que ir avisando isso ao longo do tempo. Oi, fulano, olha, tá lá no nosso contrato que o atraso ele tem uma taxa a ser cobrada. Hoje eu vou deixar passar, mas eu vou pedir para você não fazer isso novamente, não só pela taxa, mas porque também prejudica aqui o meu trabalho. Porque isso mostra que você é uma profissional, que você é uma prestadora de serviços, que você está ali prestando um serviço assim como um médico, assim como, né, um psicólogo, qualquer outra pessoa, em que essa pessoa tem contato e recebe algum tipo de serviço. Quando você se posiciona com respeito, exigindo respeito, eu acho muito difícil que as pessoas não vão entender que você é uma profissional séria. Caso essa pessoa não entenda, não te respeite, continue fazendo isso que te prejudica,
por que que você ainda está mantendo essa pessoa no seu espaço, né? Já falei isso outras vezes e volto a repetir. O cliente ruim, ele vai te afastar dos clientes bons, porque aquele aluno está preenchendo o horário de uma família que já te buscou algumas vezes, que você disse que não tinha horário e que poderia ser muito melhor. Ou, se você tirar esse cliente, você poderia usar esse horário para se dedicar para suas redes sociais, para os seus processos, para suas pesquisas, para a criação de materiais. Então, o cliente ruim que te traz dor de cabeça, que te desrespeita, ele ainda está te atrapalhando de várias outras formas. Então, ter um contrato muito bem estruturado, ele vai te assegurar nesses momentos e ainda vai trazer para você esse peso de ser uma profissional muito mais séria e mais respeitada. Aqui no link aqui abaixo eu vou deixar para vocês o link do meu site onde tem o meu contrato e você pode adquirir. E lá nesse contrato ele já está pronto. Você vai fazer a edição ali com os dados do seu cliente, os seus dados, e já entregar para ele tudo pronto. Lá no meu contrato você vai ter acesso a tudo para te assegurar como profissional. Cláusulas sobre o pagamento, sobre as suas datas, os seus horários, até mesmo sobre a quebra de contrato, né? Quando a pessoa ela sai antes do tempo. Já aconteceu comigo, da pessoa retirar o aluno, disse que o aluno não gostou muito da minha didática, que tudo bem, isso acontece, não é todo mundo que vai adaptar, né, com o nosso jeito, e ela queria dinheiro de volta, que ela já tinha, né, pagado ali, porque os meus alunos pagam na entrada, como ela decidiu sair, ela queria que eu devolvesse um valor, e lá no meu contrato isso está estipulado que isso não acontece, né, que tem um tempo ali de 7 dias, então tudo isso vai te assegurar como profissional, te deixar muito mais tranquila, e te dar um embasamento para você conseguir responder esses pais de forma segura. Se você, assim como eu, quando eu estava começando, né, ainda fica insegura, né, de se impor, de bater de frente, hoje isso já não acontece comigo mais, eu já tenho aí uma construção de repertório que já me deixa mais segura, mas o contrato ele também vai servir para você nesses momentos, para te dar esse embasamento e te passar mais segurança na hora de fazer as suas cobranças que são devidas. Tá bom? No próximo vídeo, que esse já está um pouquinho longo, eu vou responder mais comentários, a gente também vai falar mais sobre alguns assuntos que vocês estão sempre me mandando. Se você também quiser me mandar aqui nos comentários desse vídeo, pode deixar aqui ou lá nas minhas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.